Meus amigos, uma boa tarde, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. As informações elas são péssimas, não são nada boas. Ontem eu fiz uma live informando sobre os ataques dos Estados Unidos nas três principais instalações nucleares do Irã. E ainda mencionei durante a live as possíveis consequências, como que o Irã poderia reagir. E as consequências elas podem ser muito complicadas. E hoje eu vou comentar algumas, vou atualizá-los e vou comentar uma das principais consequências que podem acontecer. E países asiáticos já estão vamos dizer, se metendo na situação, já sendo bem objetivo. Começando pela Rússia, país europeu, que condenou esses ataques. E até mesmo o ditador norte-coreano Kim Jong-un também prometeu enviar bombas nucleares para, para o Irã. E o mais complicado disso tudo, observem essa imagem aqui, é o Estreito de Hormuz, é considerado uma das principais rotas marítimas. Meus amigos, o parlamento iraniano decidiu fechar o Estreito de Hormuz. Isso vai prejudicar todo o planeta, todo mundo. O preço dos combustíveis vai disparar. Isso vai prejudicar também o Brasil. Então, vamos dizer, o Brasil que não está enfrentando, não tem nada a ver com isso também, paga o pato, ou seja, os demais países, o mundo todo está pagando aí, né, sem ter uma ligação direta, está pagando, sofrendo as consequências de uma forma indireta. Então, por isso que é muito complicado essa situação que está acontecendo no Médio Oriente. Seu like, seu joinha é de extrema importância e não para por aí não. A OTAN também está se manifestando e o próprio Irã ele pode atacar os americanos, bases americanas que se encontram em diversos países do Oriente Médio, inclusive no Bahrein, Catar. Então, diversos países, Kuwait, inclusive, diversos países ali do Oriente Médio se encontram bases americanas. O Irã pode atacar essas bases americanas. Porém, a OTAN, o premier do Reino Unido, esse camarada aqui, ele deu seu ultimato, para vocês verem a proporção da coisa, hein? Para vocês verem a proporção em que está chegando o conflito do Oriente Médio. Não só do Oriente Médio, né? Mas a proporção também que está chegando o conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso é muito grave, né? Praticamente isso já está se anexando. Foi o que eu falei com vocês. O problema desses conflitos, eles estão se anexando, tanto do Oriente como da Europa. Eles estão se unindo, se juntando. Se o Irã atacar o pessoal dos Estados Unidos, consideraremos isso um ataque a um país da OTAN. Me parece que ele é o primeiro do Reino Unido. Tá? Então agora eu vou passar mais as informações, tendo em vista a análise dos especialistas, o que pode acontecer futuramente nos próximos dias. É uma outra coisa, também que vale ressaltar, os ataques de ontem nas instalações nucleares do Irã, né, inclusive a principal, que é de Fordow. Isso não significa que o programa iraniano foi eliminado, tá? Não significa. Pode ter atrasado o programa nuclear, beleza, mas talvez o Irã devem ter outras instalações, ou até mesmo já pode ter urânio enriquecido já a 90%. Então, se o Irã não tem uma bomba nuclear, ele pode estar muito próximo de conseguir. Inclusive, os próprios iranianos estão dizendo que o programa deles nuclear não foi completamente atingido. Então, pode ser um blefe por parte deles, mas pode não ser também. Eles também não iam, né, dar, vamos dizer assim, bobeira de expor o urânio enriquecido nessas instalações. Porque automaticamente, pela lógica, elas servem só para enriquecer. O urânio ficou enriquecido, o urânio vai ser transportado para outro lugar. Então não impossibilita de mesmo assim o Irã ter bombas nucleares. Tá? Então é muito importante frisar essa situação. Os ataques de ontem não significam que
que o programa nuclear do Irã foi eliminado, que o Irã nunca mais vai ter bomba atômica ou vai atrasar durante 100 anos, não justifica. Pelo visto, eles avançaram muito no programa, tá? E uma outra questão também que está me preocupando é o envolvimento da Coreia do Norte. A Coreia do Norte está se metendo nessa questão também. Meus amigos, mais uma vez o seu like, só lembrando, seu like, o seu joinha também é de extrema importância, tá ok? Parlamento iraniano aprova o fechamento do Estreito de Hormuz. Decisão final será do Conselho de Segurança do Irã. O canal é a principal rota de exportação no Golfo Pérsico. Só isso daí já é uma bomba, tá? O parlamento do Irã aprovou nesse domingo, 22 de junho, segundo a mídia local, o fechamento do Estreito de Hormuz, que é a principal rota de exportação de produtos dos países do Golfo Pérsico, que inclui, além do Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Iraque e Kuwait. Então, como que vocês viram, né, aqui nessa imagem, mais uma vez, deixa eu expor aqui. Então, observe lá, Emirados Árabes, se quiser vender, por exemplo, alguma coisa, tem que passar pelo Estreito de Hormuz. Bem aqui. Tá? Catar, Kuwait. Olha só. Todos eles estão aqui. Ó, todo o Oriente Médio, vamos dizer, transita ali no Golfo Pérsico. Então, uma situação bem complicada, bem crítica. A rota hoje é responsável pela entrega de até 20% da demanda global de petróleo. Cabe agora ao Conselho de Segurança do Irã e ao líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, decidirem se a medida passará a valer. Já foi decidido, com certeza. Tá? É claro que vão fechar. G1. Irã promete resposta após o ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares e entenda possíveis retaliações. Inclusive, perdoe, o Irã também ameaçou de atacar os Estados Unidos. Eu falei isso ontem. E outra coisa, que já na matéria do site G1, já resumindo aqui para vocês, tá? Esse especialista, ele inclusive, parece que ele também relembrou dos grupos que apoiam o Irã, né? Hezbollah, Houthis, Hamas e por aí vai. Esses grupos também vão agir, vão atuar, vão provocar transtorno. Realmente esse conflito não vai ser tão fácil para os Estados Unidos e para Israel. Eu venho falando disso há muito tempo. E se colocar homens em solo, piorou. Não é só bombardear, não. Igual o Trump pensa. Trump pensa que é só bombardear, poder de fogo e acabou. Não é assim que funciona a coisa. Não é dessa forma. Não é dessa forma. E agora está tudo tranquilo, o mal foi solucionado, né? Então não é dessa forma que uma G funciona. Não é. Tá? Ainda mais agora, nos tempos atuais, é a inteligência. É a tal da perspicácia. Tem jeito. O Irã passou décadas construindo capacidades militares, vejam só que interessante, multifacetadas em seu país e na região, com o objetivo, pelo menos em parte, de dissuadir os Estados Unidos e atacá-lo. Ao entrar na G de Israel, os Estados Unidos podem ter eliminado a última justificativa para mantê-la em reserva. Então, ou seja, multifacetada, podemos dizer o quê? Variações, não é? Espalhadas, suas capacidades. Pois é, não está concentrado em apenas um único ponto. Ativando aliados regionais. O chamado Eixo da Resistência do Irã, que é uma rede de grupos militantes no Oriente Médio, é uma sombra do que era antes na G iniciada pelos ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 a partir da faixa de Gaza, mas ainda tem algumas capacidades formidáveis. A G de 20 meses de Israel em Gaza diminuiu severamente os grupos palestinos Hamas e o Jihad Islâmica. Israel atacou Hezbollah no Líbano no outono passado, e tirando, né, a maior parte da sua principal liderança e devastando grande parte do sul do Líbano, tornando seu movimento improvável. Mas o Irã ainda pode recorrer aos Houthis,
vejam isso, que ameaçam a retomar seus ataques no Mar Vermelho. Se os Estados Unidos entrassem nessa G diretamente, as milícias aliadas no Iraque, ambos possuem capacidades de drones e mísseis que lhes permitiriam atingir os Estados Unidos e seus aliados. É o que eu falo para vocês, Irã não está sozinho. A Rússia é o seguinte, a Rússia ela está em cima do muro. Tá? Embora que o que a Maria Zakharova disse, se os americanos entrarem diretamente, os americanos vão sofrer consequências e o mundo também. Então eu acredito que essas falas representam que a Rússia também vai apoiar o Irã. A Coreia do Norte já está querendo enviar um brinquedo, ou melhor dizendo, enviar brinquedos nucleares. Então, para vocês verem, isso é loucura. O que estamos vivendo nos tempos atuais é muita loucura. É loucura demais. Para o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer. Agora, essa questão aqui é muito importante. Uma corrida em direção aos brinquedos atômicos. Vamos falar brinquedo, né? Pode levar dias ou semanas até que o impacto total dos ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã seja reconhecido. Mas especialistas já há muito tempo alertam que mesmo ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel apenas atrasariam a capacidade do Irã de desenvolver uma arma e não a eliminariam. Isso porque o Irã dispersou seu programa por todo o país, em vários locais, incluindo instalações subterrâneas reforçadas. É que eu digo para vocês. Rapadura é doce, mas não é mole. Tá achando que é só bombardear e cair fora? Rapadura é doce, mas não é mole. Só porque a rapadura é doce você acha que é tranquilo? Não, a rapadura é dura. E também é aquele ditado, né, que eu sempre falo, tem caroço no angu também. Esses conflitos aí não iriam estourar ao mesmo tempo. Tem pessoas aí muito, né, por trás aí manipulando para que esses conflitos ocorram. Tá? Talvez, para a indústria armamentista lucrar, bancos e por aí vai. Não adianta. Tem sempre pessoas poderosas lucrando com isso aí. Tá? Só que pode acontecer uma situação irreparável. Está muito perto de acontecer uma detonação de uma bomba nuclear. Está muito perto. Está muito perto. Então essa é a minha preocupação. Tá? Vai indo até que ocorram eventos nucleares. Tá? Essa é a minha preocupação, a preocupação do mundo, né? Está muito na cara que, se não parar esses dois conflitos, tanto da Europa quanto do Oriente, né? Bom, eu acho que por hoje é só. Eu acho que deu para vocês entenderem a gravidade da coisa. Tá? Uma matéria, inclusive, muito boa dos dois sites, Poder 360 e G1. E é isso que está acontecendo, tá? Não tem nada de aumentar, não. É isso mesmo. É isso que está acontecendo. Então isso pode inclusive servir, se o Irã não tem bomba nuclear ainda, os ataques de ontem podem servir de estímulo, é isso que o especialista quis dizer, para poder terminar. Mas de qualquer forma, o que o João prometeu, né, ceder algumas de suas bombas para o Irã, né? Agradeço pela atenção e até as próximas informações.